Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso. E em seguida o vereador Gilvan Antônio da Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 26. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimos da hortelã, da erva doce e do caminho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, misericórdia e fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo, guiais os cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o corpo com o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavras da salvação. Glória a vós. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo do Piuí, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária neste dia 26 de agosto de 2025. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 30ª sessão ordinária realizada em 12 de agosto de 2025. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 30ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 30ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto número 50 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação dos recursos financeiros destinados à execução do Programa Estadual Auxílio Porta de Entrada, AP, e da outras providências. Parecer contábil 74 de 2025,
Parecer Jurídico 74 de 2025, Requerimento 102 de 2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e José Segundo Faria, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do referido projeto de lei. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 122 de 2025 e do projeto de decreto legislativo 10 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária, com pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos verbalmente. Documentos referentes ao projeto de número 45 de 2025, de autoria do vereador João Lúcio de Matos, que dispõe sobre a denominação de espaço de lazer no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer Jurídico 67 de 2025, parecer das comissões 74 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 45 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de número 46 de 2025, de autoria do vereador José Segundo Faria, que dá nome de Jordão Soares da Silva, Dandão, ao Centro Municipal de Educação Infantil, a ser construído na rua Luísio Arantes, loteamento Novo Horizonte 2, bairro Nova Esperança, município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer Jurídico 69 de 2025, parecer das comissões 75 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 46 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Ofício número 242 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, em resposta às indicações 445 a 509 de 2025, apresentadas pelos vereadores desta Casa, o documento informa providências já realizadas, indicações em análise técnica e aquelas que serão executadas conforme cronograma e viabilidade da administração. O referido ofício será encaminhado aos vereadores autores das respectivas indicações para a ciência. Ofício número 45 de 2025, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, SAAI, através de seu diretor executivo, senhor Eduardo de Assis, em resposta ao ofício 452 de 2025, que encaminhou o requerimento 115 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. O documento informa que os atos referentes à obra de substituição da rede de água de ferro por tubulação de PVC nas ruas Getúlio Vargas, Nossa Senhora do Livramento e parte da rua Álvaro Arantes podem ser acessados por meio de link específico, bem como através das plataformas Licitanet, TNCP e do portal de transparência do SAAI. Ofício número 244 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, em resposta aos ofícios 405 de 2025 e 440 de 2025, os quais encaminharam o requerimento número 107 de 2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, e informa o quantitativo solicitado, bem como informa que não existe no município modalidades esportivas específicas para pessoas com deficiência, sendo promovido apenas a inclusão social no âmbito esportivo. Esclarece ainda que os demais dados solicitados não podem ser fornecidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ofício número 245 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício número 441 de 2025, referente ao requerimento 114 de 2025, procedimento 62 de 2025, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva,
e encaminha o ofício da Secretaria Municipal de Educação por meio da secretária senhora Vanilda Soares Faria, a qual informa que a Secretaria, juntamente com a administração municipal, disponibiliza serviços de psicologia para os estudantes da rede municipal de ensino. Além disso, mantém parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, a fim de acompanhar, analisar e resolver questões que demandam equipes multiprofissionais e de serviço social. Ressalta-se que sempre que as crianças apresentam alguma necessidade, os profissionais são acionados para avaliação, acompanhamento e atendimento especializado nas áreas específicas requeridas. Ofício número 246 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei 52 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026 para apreciação. Ofício número 247 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei 53 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município para o quadriênio 2026-2029 para apreciação. Ofício número 74 de 2025, de autoria do diretor executivo do SAAI-Piuí, senhor Eduardo de Assis, e da contadora, senhora Liliane Aparecida Batista Silva, encaminhando a prestação de contas da autarquia referente ao mês de junho de 2025. Ofício número 1308 de 2024 da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, representada pelo seu provedor Gasparino dos Santos, no qual informa e solicita apoio à realização da terceira edição, acho que é running, né? Running, da Santa Casa de Piuí, evento beneficente marcado para o dia 21 de setembro de 2025, às 6 horas, na Praça Guia Lopes. Convite encaminhado pelo vereador Ronaldo Luiz de Souza, da Câmara Municipal de Petrolina, dirigido ao presidente desta casa, vereador José Wellington da Silva, e a todos os demais vereadores para participarem do evento Vida ao Velho Chico, que será realizado nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, a partir das 9 horas, no auditório da Reitoria da Univasf, em Petrolina. Convite encaminhado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio de seu presidente, deputado Tadeu Leite, para a participação no 4º encontro com a Procuradoria da Mulher, que será realizado no dia 27 de agosto de 2025, às 15 horas, no Teatro da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. A programação prevê uma roda de conversa sobre o livro Mulheres que Transformam, 90 Dias de Inspiração, com a presença de lideranças femininas empreendedoras, palestrantes e representantes de rede de mulheres empreendedoras da Mantiqueira e de Minas Gerais. Convite encaminhado pela Escola Municipal Josina Alvim, o qual tem a honra de convidar esta Casa Legislativa para a celebração dos seus 80 anos de história, ensino e memórias. O evento será realizado no dia 28 de agosto de 2025, às 19 horas, na sede da Escola Municipal Josino Alvim, e contará com homenagens, partilha das histórias e momentos de muita emoção. E-mail de autoria da senhora Lúcia de Fátima Oliveira Maciel Rodrigues, no qual encaminha o ofício circular do gabinete número 84 de 2025, que comunica sobre o encerramento da consulta pública 63 de 2025, metodologia de reajuste e estrutura tarifária da terceira revisão tarifária da Copasa Minas Gerais. Portaria 49, de 20 de agosto de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a data e horário para outorga da homenagem Troféu Arildo Gonçalves, Artista Destaque,
Ofício número 452 de 2025, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, que encaminha ao diretor executivo do SAAI Piuí, senhor Eduardo de Assis, o requerimento número 115 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, aprovado em plenário na 31ª sessão ordinária, realizada em 19 de agosto de 2025. Ofício número 453 de 2025, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, que encaminha ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, requerimento 117 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, aprovado em plenário na 31ª sessão ordinária, realizada em 19 de agosto de 2025. Edital de convocação para a 32ª sessão ordinária e para a 7ª sessão solene. Peço ao secretário João Mar Macedo Silveira que faça os chamados vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos caros colegas, ao público aqui presente, né, todos os funcionários da casa, os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, é só para exaltar aqui, último sábado agora nós tivemos uma reunião com algumas famílias, mães atípicas, e ali teve a iniciativa de testar, né, tentando implantar a associação de pais e mães, né, atípicas. Então, foi muito importante porque eu vi que elas mesmas tomaram essa decisão, né, de estar lutando pelos seus direitos, né, lutando pelo bem da sua família, pelos seus filhos. Eu acho que é de muita importância, porque nós temos sim que preparar, né, a sociedade, organizar, né, para que eles possam lutar pelos seus direitos. Então, eu fiquei muito feliz, né, foram 4 reuniões, e graças a Deus no sábado já definiu ali uma chapa provisória e daqui uns dias teremos a eleição, né? Teremos outra reunião onde vai ser feita, né, a eleição para a fundação da Associação de Famílias Atípicas. Isso é muito importante para o nosso município. É mais uma associação que nós devemos, né, valorizar e vestir nessa camisa e pensar no futuro dessas crianças. Muito importante. Senhor presidente, hoje também, à tarde, né, tive o convite do assessor do vice-governador de Minas, Matheus Simões. Ele estava chegando na cidade de Piuí. Ele veio fazer uma visita aqui na Santa Casa, me convidou para participar com ele, juntamente com o Gasparini e toda a diretoria da Santa Casa. E foi uma reunião muito bacana, porque a Santa Casa tinha enviado alguns e-mails, né, para o governo, e ele quis vir pessoalmente aqui para conhecer realmente a necessidade da Santa Casa. Tivemos a oportunidade de estar conversando com ele e debatemos alguns assuntos, né? Principalmente a questão das emendas parlamentares, né? Que estão vindo muito pouco, né? Segundo a diretoria da Santa Casa. Poucas emendas, né, de custeio chegaram na Santa Casa durante esse ano. Então eles estão até um pouco assustados, porque me parece que o ano passado foi 2 milhões, e esse ano chegou muito pouco. E fiquei feliz também porque já está bem adiantado, senhor presidente, a questão do projeto da hemodiálise, né? E tanto com o governo do estado e também tanto com a Santa Casa, né? Graças a Deus estão bem adiantadas as negociações do projeto. E ele também disse que referente ao governo do estado, tudo tranquilo. Então a gente tem esperança, né? Aí, se Deus quiser, que o ano que vem, né, nós consigamos implantar aqui a hemodiálise, porque foi mudado o projeto agora, graças a Deus, a gente vê que com os 4 milhões que o governo do estado vai liberar, né, para implantar a hemodiálise, já dá para começar a atender os nossos pacientes aqui de Piuí e de toda a região. Então, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar inaugurando a hemodiálise no nosso município. Por hoje é só, senhor presidente, agradeço a todos.
Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, imprensa escrita e falada, e a todos que nos acompanham na Casa Legislativa. Senhor presidente, gostaria aqui de colocar um vídeo. Na última quinta e sexta-feira, até esse vídeo é de agradecimento ao deputado federal Emidim Madeira. A gente sabe do trabalho que ele vem fazendo para a nossa cidade. É um dos deputados federais que mais já colocou emenda aqui na nossa cidade. Vem buscando cada dia mais trabalhar em prol das nossas entidades sociais, também da Santa Casa. Na última quinta-feira e sexta, foram feitas 100 cirurgias de catarata aqui na nossa cidade, para 6 municípios. E a gente pode colocar o vídeo primeiro. Para a vida, mais 100 cirurgias de catarata estão sendo realizadas aqui em Piuí. É extremamente importante esse trabalho, esse apoio do deputado Emidim Madeira nas cirurgias, que a gente consegue reduzir filas e evitar complicações simples de alguns procedimentos. A gente evita que esse paciente chegue na urgência com uma situação mais grave e acaba melhorando muito a qualidade de vida da nossa população. Já fiz de um, agora vou fazer do outro para deixar tudo limpinho. Maravilhoso, foi bom demais para a gente e foi rápido, né? Porque se fosse para a gente pagar, não tinha condições não. Estamos aqui hoje, quinta e sexta-feira, realizando 100 cirurgias de catarata e todos com o recurso disponibilizado aí pela emenda parlamentar do deputado Emidim Madeira. Todos nós envolvidos aí para buscar o melhor para o nosso cidadão piuiense, que precisa muito nessa hora. Agradecer a todos, Deus abençoe e estamos juntos com o nosso compromisso. Muito obrigado, Elias e Emidim Madeira. Então a gente está muito feliz e muito obrigada, né, ao deputado, à parceria, e a gente tem que agradecer a Santa Casa. A gente fica aqui o nosso agradecimento, né, ao Dr. Luiz Flávio, ao Dr. Wes Menegatti, Dr. Gasparino, com toda a diretoria da Santa Casa, os enfermeiros que participaram, a Charlene, né, também da Santa Casa, a Secretaria de Saúde, a Rosângela, com toda a sua equipe, né, que prepararam os riscos cirúrgicos, os exames, ao prefeito Dr. Paulo também, que apoiou. Então a gente fica muito feliz de saber que está dando certo esse trabalho. E quem ganha são os nossos munícipes que precisam de fazer essas cirurgias, não só de catarata, que não precisa deslocar da nossa cidade. E a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta com a nossa Santa Casa, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para esse tipo de serviço ser ofertado aqui na nossa cidade. Porque a gente sabe que no momento que a gente precisa, a gente vai para a Santa Casa da cidade da gente, primeira porta de entrada. Então, aqui mais um vídeo de agradecimento, né, pelo empenho, pela dedicação da equipe do deputado federal Emidim Madeira, o Elias, que sempre também está presente, ajudando, e o Lúcio comentou também. A gente fica muito feliz dessa questão da hemodiálise. Eu acho que até havia um projeto aqui para a casa para votar da questão do valor do projeto, né? E o deputado federal Emidim Madeira destinou, acho, 180 mil para fazer esse projeto. Nem precisou da gente votar, não foi, presidente? Estava em comentário. Então, assim, unir forças para buscar o melhor para a nossa cidade. Como os outros deputados também, a gente agradece que vem fazendo esse trabalho pela cidade. E, em especial, hoje vai para o deputado federal Emidim Madeira. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, ao público que nos assiste pelas redes sociais, servidores da casa, ao público presente. Senhor presidente, hoje há uma nota mais de agradecimento e alguns comentários. Eu queria estar hoje novamente, né, agradecendo a equipe do meio ambiente, agradecer os colaboradores lá, né, o Wanderson Boizão, o Juliardo, o Marcelo, o Patrick e o tio William, que foi passado para eles uma nova árvore ali na rua Ninico Alvarenga, né, a qual estava caindo, né, os galhos, as coisas, tudo dentro da horta da moradora, e ela tinha pedido, até podia ter feito a supressão dela, mas ela preferiu que não, que fizesse só a poda. E na semana passada, mais no final da semana, eles foram lá, fizeram a poda para ela. Então, só mesmo agradecer essa equipe aí, né, do meio ambiente, ao Wanderson Boizão,
o Juliardo, né? O Marcelo, Patrick, também o tio William, né? Que está sempre pronto para atender as demandas da gente. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo a Raquel do DR. Nós estivemos lá, né? Eu, o senhor, o Fernando, conversando com eles, com a Raquel, com o Rodrigo, com o pessoal do DR lá, e ela passou para a gente que o novo contrato seria homologado em no máximo 20, 30 dias, né? E essa semana, né, foi até ontem que eu mandei uma mensagem para ela, cobrando como é que estava a questão do contrato, se tinha mesmo homologado, para a gente fazer uma visita, né, ao Célio, lá em Formiga, que é o diretor da regional aqui, e ela já de prontidão já colocou na pauta, já passou para ele na mesma hora a questão da manutenção das rodovias, né, que liga São Roque, Vargem Bonita e Doresópolis. Eles vão começar o tapa-buraco provavelmente essa semana, no mais tardar semana que vem. A questão da roçada, né, a limpeza da beira da estrada, está aguardando só um equipamento novo que eles compraram chegar, para poder estar utilizando ele para roçar as beiras da rodovia, né, tanto aqui como para São Roque, Vargem Bonita, como para Doresópolis também. Também, senhor presidente, eu queria estar agradecendo a todos, né, que diretamente nesse final de semana aconteceu um almoço solidário, né, lá no Parque de Exposição, né, e em prol da dona Lenilda. Acho que todos sabem da luta, né, que a gente está tendo para conseguir o medicamento dela, que é um medicamento muito caro, e infelizmente já foi negado 2 vezes. Estão entrando com recurso, provavelmente o mais tardar, acho que uns 20, 30 dias, a gente vai ter um parecer aí se vai conseguir ou não, né, que o governo libere esse medicamento para ela. Aí foi feito um almoço solidário, nós fizemos uma gincana rural também no parque, no domingo, né. Agradecer a todos, né, que diretamente ou indiretamente participou, ajudou, colaborou para que acontecesse esse evento, né. Venderam muitas marmitas, né. Agradecer a equipe do bem, né, o grupo do bem que esteve participando lá, ajudando, colaborando, né. A todas as equipes dos Aras que participaram com a gente lá, contribuindo, passaram o dia de bar de sol, né, com a gente lá, e também agradecer a prefeitura, né, na pessoa do Dr. Paulo, que também não mediu esforços no que pôde colaborar, ajudar, ele se dispôs, né, e também agradecer aos grupos, né, ao Grupo Coisa Nossa, ao Beto Virley, ao Gabriel Ferrari, e também teve algumas pessoas que não fizeram parte de nenhum grupo, que também foram colaboradores para este evento, né, a arrecadação até hoje, eu creio que a medicação dela vai dar aí para no máximo 2 meses e meio, a renda até agora computada. Mas já é uma grande conquista, né? Vai dar em torno de mais de 50 mil reais esse evento de domingo. Foi todo mundo ficou surpreso. Mas a gente sabe que o povo do Piuí, né, Zé, é muito solidário e participa e colabora muito. Também, senhor presidente, eu queria estar comentando, né, saiu a nota, né, dos municípios que ganharam um prazo até no máximo 9 de setembro para comprovar cobrança pelo manejo de resíduos sólidos dentro da norma da ANA. E é isso aí, a gente vê a importância da gente ter votado esse projeto, né, de estar já normalizado, né, porque assim, as outras cidades que não estão, né, inseridas nesse programa aí, eles têm que correr contra o tempo, né. Infelizmente, a situação não é brincadeira e é isso. A gente deveria, né, ter votado esse projeto, votou, e a gente hoje está fora desses municípios, né, que está com esse prazo para vencer agora a semana que vem, na outra. Mas é só, senhor presidente. Realmente quero reforçar aqui, Fabinho, da importância da gente ter conhecimento e estudar sobre a matéria, que demonstrou realmente que essa casa, embora esse projeto tenha sido dado entrada no ano passado, por questões pessoais ou até administrativa, não foi votado em tempo hábil no ano passado. Mas essa casa fez o seu dever
e cumpriu com a norma da ANA, né? De forma que hoje a cobrança da tarifa é o correto, é o que realmente determina a lei. O nosso município está isento de renúncia de receita, o nosso município está isento de ser penalizado e tem hoje as portas abertas aos acessos aos recursos federais, graças à aprovação da lei logo no início do nosso mandato. Então, é muito importante a gente ver que nós realmente cumprimos o nosso dever de legislar e legislar com segurança. Mas é só, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas de bancada. Cumprimento também os servidores dessa casa e o público que nos acompanha através das redes sociais. Senhores, eu fui procurada por um cidadão que mora em Penedos, o senhor Adriano Ele tem comprou um terreno ali em Penedos e vem enfrentando algumas dificuldades. Exatamente. Bom, segundo o relato do senhor Adriano Ferreira Silva, ele vem enfrentando atritos com um vizinho que, ao realizar a rega de suas plantas, direciona a água para dentro do terreno do vizinho, o que estaria provocando um aguaceiro e, com consequência, o crescimento descontrolado do mato. Então, tem a horta do vizinho e o vizinho joga a água de cá. O proprietário afirma já ter acionado a polícia para registrar o fato e solicita a esta Casa Legislativa o apoio na defesa de seu direito enquanto legítimo dono do imóvel. É importante ressaltar que situações de vizinhança, embora aparentemente simples, podem gerar transtornos, desgastes e até mesmo conflitos maiores. O papel desta Câmara é ouvir a população, registrar as demandas e cobrar as providências necessárias, seja no âmbito administrativo, seja na mediação junto aos órgãos responsáveis. Diante disso, solicito que essa reclamação seja oficialmente encaminhada ao Executivo Municipal e, se necessário, ao setor jurídico da Prefeitura, para que seja prestada orientação adequada ao cidadão e, se possível, mediação entre as partes para uma solução mais pacífica. Vamos lembrar que o nosso compromisso maior é representar os interesses da população. Portanto, esse morador, o Adriano, ele cita que o morador do lado, ele joga água no terreno dele, olha lá, e com isso o mato está crescendo e ele tentou deixar o terreno liso, porque ele ia bater contra piso e não está conseguindo fazer devido a essa situação. Outro fato que trago a essa casa, através da indicação número 518, onde eu estou solicitando a execução de serviços de manutenção e limpeza na rua Regina Soares de Barros, ou seja, rua nova sim, a rua já existia, mas recentemente bloquetada. Bom, eu fui procurada pelos moradores, que me falaram o seguinte: a referida via foi recentemente pavimentada, realização esta que representou a concretização de um sonho antigo dos moradores da localidade. Contudo, após a conclusão da obra, constata-se necessidade de correções e providências, uma vez que ainda permanecem restos de galhos, como vocês estão vendo, árvores que caíram e ficaram no meio do caminho, entulhos, lixos ao longo da rua, alguns bueiros já apresentam avarias e o calçamento em torno deles está se desfazendo. Além de se verificar a ausência de areia em determinados pontos para o adequado firme assentamento dos bloquetes, o que compromete a durabilidade da pavimentação. Olha lá para ver. Soma-se a isso o abandono de materiais, como tubos e restos de construção, bem como o crescimento do mato nas margens, conferindo aspecto de descuido e causando transtorno aos moradores e transeuntes. Diante do exposto, solicita-se ao Executivo que determine a imediata retirada dos entulhos e galhos,
a recuperação dos bueiros e do calçamento danificado, o arremate com a areia dos bloquetes soltos, bem como a limpeza e capina das margens da via, de modo a garantir a devida conservação da obra. Lembrando que eles ficaram, os moradores, extremamente felizes, era um sonho muito grande. E o doutor Paulo, a gente fala que é o nosso prefeito corajoso, né? Ele conseguiu realizar, porém, nós já estamos vendo ali, ó, tá vendo ali locais onde não tem areia para o assentamento dos bloquetes, então eles estão se desmanchando. E nós estamos vendo, olha os bueiros. Então, solicitar aí que seja atendido o mais rápido possível. Sobra de material, e olha para vocês verem como que está a situação do local. Através da indicação 519, eu estou solicitando a manutenção e revitalização da ponte localizada na divisa do município de Piuí com o município da Vargem Bonita. Conforme relatos de transeuntes, a referida ponte encontra-se em condições precárias, oferecendo risco aos usuários. Olha como que ela está. Ressalto que a ponte é utilizada diariamente por ônibus escolares e por um grande número de motociclistas, sendo que os pranchões soltos representam perigo real de acidentes. Inclusive, por baixo está solto, totalmente solto. Cabe destacar que a última reforma realizada foi feita por uma empresa particular que transportava a colheita de eucalipto na região e, desde então, a ponte não passou por qualquer manutenção. Diante do exposto, solicita a realização de reparos e manutenção adequada, garantindo a segurança de todos os cidadãos que utilizam essa importante via de circulação. Vale ressaltar que os ônibus escolares também passam por ali. A ponte está na divisa, mas anterior a ela temos alunos que estudam em Piuí. Através da indicação número 520, eu estou solicitando a realização de vistoria no lote localizado na rua Dirceu Correia, em frente ao número 58. Segundo relatos de moradores, há indícios de que o referido lote pertença à prefeitura. Assim solicita-se. Tem foto tem não? Eu tinha pegado as fotos, mas eu acho que se perderam. Caso o lote seja público, que seja realizada a limpeza imediata com retirada do mato e entulhos. Caso seja particular, que seja feita a notificação ao proprietário para que proceda a devida manutenção e limpeza. A presente solicitação se justifica diante das reclamações dos moradores que relatam a presença de animais peçonhentos, mato com altura superior a 2 metros e risco de queimadas, ocasionando perigo à saúde e à segurança da comunidade local. Através da indicação 523, eu estou solicitando limpeza e remoção de restos de entulhos deixados pela obra realizada pela empresa localizada na rua Nossa Senhora do Livramento, nas proximidades da Autoelétrica João Leite. Bom, os moradores filmaram e olha como que está a situação. Após a execução da obra, a empresa deixou entulhos e sujeiras no local, tornando a convivência diária impossível para os moradores. Quando um dos moradores solicitou, perguntando se ia ter retirada dos entulhos, foi dito a ele que cada morador fizesse a retirada dos entulhos. Detalhe, para onde que eles vão levar esses entulhos? Tem terrestre, de construção, de material, barro, não tem como eles retirar isso e levar para dentro de casa, tem que ser limpado. Portanto, solicita a intervenção da Prefeitura para a limpeza e a adequação do espaço, garantindo a segurança e qualidade da vida de vida da população presente. E através da indicação 524, eu estou solicitando que seja realizado estudo técnico para a criação de casa de apoio na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. A presente solicitação se justifica pela necessidade de amparar pessoas em situação de vulnerabilidade, sobretudo aquelas que se deslocam ao município em busca de tratamento médico de alta e média complexidade, bem como acompanhantes de pacientes hospitalizados. Algumas cidades próximas a nós já têm casa de apoio lá. Então, nós estamos solicitando que seja, então, feito o estudo técnico
para a criação desta casa de apoio em Ribeirão Preto. Obrigada. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público presente, aos cidadãos aqui na Casa Legislativa, todos os assessores e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui um tema relacionado ao nosso cemitério. Eu vi uma publicação hoje, que está sendo efetuada a limpeza da parte interna do Cemitério da Saudade, mas eu gostaria de chamar a atenção para a questão da iluminação da parte antiga do cemitério. A gente sabe que isso tem dificultado um pouco, principalmente em questão de um velório, de um sepultamento, em caráter emergencial, que precisa talvez ser feito à noite, algum tipo de manutenção nesse sentido. A gente sabe que os fios, Gilvan, foram subtraídos, mas a gente traz aqui essa demanda para que o Executivo possa se empenhar no sentido de resolver esse problema. Nós sabemos que a parte nova teve a sua iluminação agora de LED colocada, mas a parte antiga ela não conta com essa iluminação devido a esses fios que foi subtraído. Senhor presidente, eu gostaria também de reforçar, hoje nós temos o serviço de fisioterapia respiratória no nosso município. Existe uma unidade, um centro de fisioterapia que atende os pacientes do nosso município. O que acontece é que nós temos alguns casos específicos na nossa cidade em que muitas vezes o paciente é acamado, tem mobilidade reduzida, tem dificuldade para ser transportado para fazer esse tratamento de fisioterapia, esse procedimento. Então eu gostaria de propor um estudo ao Executivo para que esse tipo de serviço possa ser ofertado para esse tipo de paciente em caráter domiciliar. Nós tivemos, inclusive, um exemplo recente de um senhor que estava traqueostomizado, com impossibilidade de deslocamento, inclusive o Lúcio chegou a levar ele algumas vezes à consulta no hospital e ele, estava bem sequelado depois que colocou a traqueostomia. E a gente teve uma conversa com o município acerca desse paciente, porque ele tinha dificuldade de ser transportado à unidade. E, diante disso, senhor presidente, eu resolvi propor para que isso seja ampliado para os demais pacientes também. Hoje, existe uma dificuldade de alguns pacientes em estar indo até o serviço. Mesmo que tenha ambulância, mesmo que tenha quem leve, a gente sabe que nada melhor do que um tratamento no conforto do domicílio, ainda mais para um paciente que está com um paciente com estado de acamado ou com alguma mobilidade comprometida. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre a questão da arquibancada do poliesportivo. Eu estou vendo que os funcionários ali do setor de obras estão fazendo um trabalho excelente relacionado ao canteiro da Avenida José Alvarenga. Mas eu gostaria de pedir uma atenção ao Executivo relacionado à arquibancada do poliesportivo. Nós tivemos recentemente um campeonato municipal ali, inclusive esteve eu, Gilvan, vereador Lúcio lá presente, e a gente sabe da importância daquele espaço para os nossos atletas da cidade. Então pedir que seja realizado também o reparo ali daquela arquibancada, visto a necessidade do espaço em atender os atletas da nossa cidade. E aproveitando o gancho, segundinho da fala do poliesportivo, eu gostaria de pedir uma atenção também ao nosso prefeito sobre a questão de instalação de passeios no lado ali daquela rua interna ao poli, aonde nós temos ali as aulas de autoescola, e é utilizado ali pelo serviço de autoescola, para que possa ser feito ali num determinado trecho aqueles passeios, uma vez que prejudica tanto o pedestre, a maneira que está, quanto também aquele que está fazendo aula que utiliza do local. Então, pedir uma atenção aí especial. Senhor presidente, eu gostaria de frisar aqui o importante trabalho do nosso Corpo de Bombeiros, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo de uma seca terrível. E, recentemente agora, eu estive, inclusive, tive a oportunidade de estar com eles lá no pelotão, e eles estavam chegando de um combate de um incêndio florestal que já estava durando há horas. Então eu gostaria de conclamar aqui a nossa população e usar a força dessa casa
para pedir que todos possamos nos unir na prevenção, no combate a esses incêndios que, na maioria das vezes, acabam sendo criminosos e têm onerado esses profissionais que poderiam estar em atendimento a outros tipos de ocorrência. Eles passam horas tentando combater essas chamas, tentando livrar as propriedades, os gados, e a gente sabe que tem sido cada vez mais difícil porque a época não colabora, né? Nós temos uma previsão de chuva logo à frente, mas o tempo está seco. Então nós precisamos também, né, Shirley, pensar na saúde das nossas crianças, dos nossos idosos, na qualidade do nosso ar. A gente olha para o ar da nossa cidade, tem dia que ele está esfumaçado, e a gente vê que isso não é bom. A qualidade, a umidade do ar pode causar sérios prejuízos à saúde, principalmente do público de maior vulnerabilidade. Eu gostaria de exaltar o trabalho deles, mas gostaria de firmar, né, aqui uma importante parceria que deveria ser executada entre eles e o município, no sentido, né, de conscientização, e também fizeram aqui uma vez em Piuí levantamento dos locais sujos, de áreas onde tem propensão de maior risco de incêndio, para eliminar os focos que possam estar ocasionando esses incêndios. Senhor presidente, eu trago também uma ideia aqui, uma sugestão ao executivo. Nós temos no SAMU o Núcleo de Educação Permanente, e a gente sabe que a necessidade de capacitar os nossos profissionais, ela é constante, né? Então eu quero deixar aqui ao executivo esta ideia de trabalhar sobre a implementação de um Núcleo de Educação Permanente que possa capacitar os nossos profissionais, em especial os profissionais da área da saúde, com temas que eles vivenciam no seu dia a dia, e eles possam ali ser aperfeiçoados, né, com esses tipos de treinamentos e capacitações. Isso é de suma importância para quem lida com atendimento de pessoas. Eu estive conversando com uma pessoa, inclusive ela é de extrema confiança, né? Ela é da área de inclusão do nosso município. Ela é uma pessoa muito polida e muito inteligente nesta área. E eu estive falando com ela que hoje o nosso ambiente educacional, nós temos apenas uma sala recurso, que já não se fala mais sala recurso, mas nós falamos um atendimento educacional especializado, o AEE, que está localizado na escola Josina Alvim. E nós temos a possibilidade de uma implementação lá em Penedos, também de um AEE, né, que é uma sala recurso. Então eu gostaria de reforçar a necessidade da ampliação dessas salas recursos, né, desse AEE, desse atendimento educacional especializado, visto que essas salas, né, com modalidades pedagógicas, com material apropriado, podem favorecer muito no atendimento das crianças neurodivergentes. Então, eu gostaria de trazer aqui essa pauta. Inclusive, o recurso para a implementação dessas salas vem a nível de secretaria, ministério, né, da União, e eu gostaria de reforçar essa questão. Gostaria também de cumprimentar aqui a Marisa, que está com... Pode falar, Chia. Gracinha, obrigada. Hoje nós estamos com o Ministério Público Federal da Educação em Piuí. Já as meninas tiveram, as diretoras e supervisoras tiveram reunião com eles hoje. E, à tarde, eles estariam fazendo visitas pontuais em algumas escolas esse EMEI, hoje e amanhã, justamente para ver a situação dos prédios escolares, ver o que de fato está faltando naquele educandário para que a educação seja edificada a contento. Então, é uma notícia interessante. Tendo em vista que o IDEB de Piuí está 6,3, então eles vieram em loco para ver o que pode ser feito, o que está faltando para que esse IDEB nosso possa ser elevado. Só a título de complementação, quando você falou da educação. Shirley, é interessante, né? Inclusive, na última sessão, a Rosélia e o Fernando pontuaram sobre isso também, e eu acho que é super válido, né? Inclusive porque, se a gente pegar o arcabouço hoje que a gente tem federal, uma das exigências é que as escolas e CEMEIs e creches já dispõem dessa sala recurso. No município, hoje a gente tem um caminho ainda que está sendo engatinhado, né? Senhor presidente, gostaria de cumprimentar também a Marisa, né? Nós tivemos ali presentes na caminhada pela inclusão,
né, na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e a gente sabe do referido trabalho que hoje a APAI presta para o nosso município no sentido da inclusão. Então, gostaria de cumprimentar o trabalho dela. Eu estive com o prefeito, Dr. Paulo, e inclusive eu mencionei a ele, Segundinho, que eu estarei encaminhando uma indicação, aonde nessa indicação eu estarei encaminhando a minuta do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Vai ficar a cargo do município, do executivo, se ele vai apresentar ou não, porque isso compete a ele, mas eu estarei informando a população assim que essa indicação for encaminhada, no sentido da criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu já pedi ao jurídico que a gente pudesse minutar acerca desse conselho, e esse conselho tem um papel fundamental, porque ele é paritário, tem integrantes da administração e integrantes da sociedade civil, e ele versa sobre direitos da população hoje neurodivergente. É extremamente importante. Hoje nós não temos em Piuí um conselho ativo, a título municipal, que lida com a pessoa com deficiência. Também falar, senhor presidente, sobre a indicação que estou propondo também, assinei junto com o senhor, sobre a questão do núcleo de educação especializada. Nós tivemos ali em Araxá e mandamos já faz algum tempo essa indicação para que o setor de educação do nosso município possa trabalhar no sentido de criar um núcleo dentro do setor de educação voltado para a educação especializada. Esse núcleo visa não só qualificar os profissionais, mas acompanhar essas crianças no ambiente educacional. Em Araxá funciona muito bem, a gente viu lá principalmente que tem um apoio do CAEI, e nós estamos propondo aqui em Piuí para que seja analisada essa questão. Assim que eu encaminhar esses documentos, eu estarei dando ciência à população e também reforçando novamente com o Executivo a importância da criação desses eixos que são de extrema importância. Eu conversei tanto com a Rosângela quanto também com a Kátia, e eles me disseram que tanto na pasta da assistência social quanto da saúde não existe esse conselho assim específico. Ele pode estar incorporado a alguma outra pasta dentro da administração, mas ele não tem específico sobre a questão da pessoa com deficiência. No mais é só, senhor presidente. Segundinho, pode falar. Senhor presidente, não me inscrevi, mas gostaria de fazer uso da palavra rapidamente. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento toda a bancada, servidores da casa, o público que nos assiste pelas redes sociais e o público aqui presente. Gostaria, senhor presidente, de estar agradecendo a atual administração, doutor Paulo, departamento de limpeza, pela execução da limpeza ali no final da Marechal Deodoro, onde foi feito o calçamento de paralelepípedos, ali no final do asfalto até na virada ali do sítio dos Manos Pop. Fez a limpeza ali, ficou muito bom. E também agradecer, senhor presidente, ao Departamento de Meio Ambiente pelo corte na supressão da árvore ali na Tenente Freitas 48, no qual eu fiz o pedido, acho que o senhor também chegou a pedir, a vereadora Shirley, o Zé João, que mora lá, é cadeirante, depois de algum tempo depois de algum tempo fizeram o corte da árvore lá. Agora é pedir para que o departamento do meio ambiente, juntamente com o de obras, tire lá o toco e passe o passeio para ele, Mas no mais é só. Muito obrigado, senhor presidente. Solicita passaremos à ordem do dia. Solicita a assessoria jurídica se manifesta sobre o conteúdo do requerimento número 122 de 2025 do projeto de lei número 50 de 2025, antes de suas deliberações. O requerimento 112/2025 apresenta o pedido para inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei número 50/2025 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Já o projeto de lei número 50 visa autorizar celebração de convênios, termos de acordo
cooperação e compromisso, de ajuste ou adesão com órgãos públicos federais, estaduais e instituições financeiras autorizadas a operar programas habitacionais de interesse social e ainda conceder auxílios aos beneficiários selecionados através do processo de seleção. Esse projeto Auxílio Porta de Entrada, AP, é um valor de R$700 mil, via convênio feito com o município de Piuí e o estado de Minas Gerais, que vai selecionar pelo menos 35 famílias com renda até 2 salários mínimos e que tenham 30% da renda familiar comprometidos com custo de aluguel, para incentivo à aquisição da casa própria. Única discussão e votação do requerimento número 122 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Noé Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio Matos, segundo Faria, os quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei número 50 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados à execução do programa estadual Auxílio Porta de Entrada, APE, da outra providência. Coloque em única discussão o requerimento número 122 de 2025. Coloque em única votação o requerimento número 122 de 2025. Aprovado por 8 votos. O regimento interno, em seu artigo 166 e o artigo 62.3, permite a emissão de pareceres verbais em matéria constante da pauta da ordem do dia e incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicito a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de lei número 50 de 2025. Senhor presidente, eu acompanho o parecer jurídico e sou favorável pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do presente projeto. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrários às conclusões. Votos dos membros da conclusão de legislação, justiça e redação. Presidente Zé Segundo Faria. Voto pelas conclusões. Vice-presidente Gilvan Antônio da Silva. Senhor presidente, eu voto pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e legalidade do projeto de lei número 50 de 2025. Peço ao relator de Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de lei número 50 de 2025. Acompanho também o parecer contábil, tendo em vista que preenche os requisitos do presente projeto. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Votos dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilvan Antônio da Silva. Senhor presidente, eu voto pelas conclusões. Vice-presidente João Lúcio Matos. Senhor presidente, eu voto pelas conclusões. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação do projeto de lei número 50 de 2025 no seu aspecto financeiro e orçamentário. Peço ao relator da Comissão de Serviço e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre o projeto de lei número 50 de 2025. Da mesma forma, acompanho o parecer jurídico, voto pelas conclusões, porque o projeto se encontra dentro da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e favorável. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões.
Votos aos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente João Lúcio Matos. Pelas conclusões, senhor presidente. Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões, senhor presidente. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação do projeto de lei número 50/2025. Única discussão e votação do projeto de lei número 50/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados à execução do Programa Estadual Auxílio Porta-Entrada, APE, e da outras providências. Coloca em única discussão o projeto de lei número 50/2025. Coloca em única votação o projeto de lei número 50/2025. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação, projeto de lei número 45/2025, de autoria do vereador João Lúcio Matos, que dispõe sobre a denominação do espaço de lazer município de Piuí e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 45/2025. Coloque em única votação o projeto de lei número 45/2025. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de lei no 46/2025, de autoria do vereador Zé Segundo Faria, que dá nome de Jordão Soares Silva Dandão. Jordão Soares da Silva Dandão. Ao Centro Municipal de Educação Infantil a ser construído na rua Luiz Arantes, loteamento Novo Horizonte 2, bairro Nós Esperamos, Sítio Piuí, da outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei no 46/2025. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, tenho a honra de apresentar esse projeto de lei que dá nome de Jordão Soares da Silva, nosso querido Dandão, ao Centro Municipal de Educação Infantil, que será construído no loteamento Novo Horizonte 2. Dandão foi mais que um cidadão piuiense. Foi um amigo de todos, um homem simples, generoso e de coração aberto, sempre disposto a estender a mão a quem precisava. Deixou um legado de solidariedade, humildade e respeito. Homenagear sua memória nesse espaço de educação é eternizar os valores que ele viveu, cuidar do próximo, valorizar a comunidade e acreditar em um futuro melhor. Tenho ainda uma emoção pessoal ao propor essa homenagem, pois Dandão é o pai do meu melhor amigo, Marcelo Soares. Sei de perto do exemplo que foi como pai, amigo e cidadão. Por isso, nada mais justo que associar seu nome a um espaço que simboliza esperança e futuro para nossas crianças. Peço, assim, o apoio dos nobres pares para que possamos aprovar esse projeto e perpetuar a memória do nosso querido Dandão na história de Piuí. Coloco em única votação o projeto de lei número 46/2025. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário Gilmar Macedo Silveira que faça chamar cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Cidadão é Neico, né? Nico Freitas, falar sobre a cultura de Piuí. Boa noite a todos. Obrigado inicialmente pela oportunidade da voz. E é o seguinte, eu sou de Piuí, morei muitos anos fora, sou um artista visual e sou também um ativista cultural. Retornei a Piuí há 3 anos e aqui em Piuí eu pude notar que algumas
coisas, algumas medidas na área da cultura de Piuí tinham que ser implementadas, porque o que acontece? Piuí é uma cidade agrícola, né, muito voltada à agricultura, e o acesso às artes é limitado. E, mediante essa situação, eu falei, poxa, vamos fazer aqui em Piuí a criação da Associação dos Artistas, inicialmente, e assim foi feito, porém não foi implementada devido às dificuldades na área da cultura. E acontece o seguinte, que o que acontece em Piuí é que a cidade é turística e tem que ser tomado algumas atitudes para que haja mudança na área da cultura, né? E uma das ideias é criar um centro cultural onde todas as cidades do circuito da canastra possam participar com a sua cultura, implementando a cultura de Piuí e da região. E acontece o seguinte, que a dificuldade é muito grande, porque, primeiro, que o espaço em Piuí da Casa da Cultura não é adequado. A Casa da Cultura, na realidade, é um museu, né? E com muita coisa antiga, e que a gente precisa de um centro cultural para praticar a cultura de hoje e do futuro, né? E é uma maneira também de ajudar a juventude, a classe estudantil de Piuí e também as pessoas aprenderem a praticar a arte, né? Porque a arte é uma maneira que as pessoas têm para ter uma transformação social. A arte não é apenas uma forma de expressão, ela também tem o poder de transformar vidas e comunidades inteiras, seja por meio da música, do teatro, das artes plásticas ou da dança, iniciativas artísticas que podem criar oportunidades, resgatar a autoestima e gerar mudanças significativas na sociedade. Quando a arte se torna acessível e ela fortalece laços comunitários, promove inclusão e abre portas para um futuro mais promissor. A arte pode ser um verdadeiro catalisador de transformação social quando aplicada dentro das comunidades. Ela cria espaços de convivência, estimula a criatividade e promove um senso de pertencimento. Algumas das formas como isso acontece incluem a criação de espaços culturais, projetos artísticos colaborativos, economia criativa, arte e inclusão promovendo diversidade e acessibilidade. A arte tem o poder de incluir e representar grupos que muitas vezes são marginalizados pela sociedade, quando usado como ferramenta de inclusão, e ela se torna um meio para quebrar barreiras e dar voz a diferentes realidades. Então, o que acontece é o seguinte, que a arte permite que indivíduos se expressem e encontrem um espaço onde suas histórias e emoções são valorizadas. Isso tem um impacto dentro da construção da identidade cultural e da autoestima das pessoas. O empoderamento da arte em crianças e jovens que participam de oficinas artísticas ganham mais confiança para expressar e desenvolver habilidades artísticas. Resgate da cultura local com projetos que preservam e celebram as tradições culturais e ajudam as comunidades a manter viva a identidade. Sonico, mais um minuto, só para o senhor concluir a fala do senhor, porque nós temos uma solenidade agora. Ok, muito obrigado. O que acontece é o seguinte, que a ideia de criar um centro cultural em Piuí, um centro cultural onde todas as expressões artísticas possam ser manifestadas,
Porque o que acontece? A Casa da Cultura, na realidade, é um museu. Muita coisa antiga que remete ao passado. Nós estamos precisando de presente e futuro. É isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Peço ao secretário João Mar Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos para participação pessoal. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido para a sessão solene a ser realizada logo em seguida. Convido para a 33ª sessão ordinária a ser realizada dia 2 de setembro, às 19h30. E para a 7ª sessão extraordinária, julgamento das contas do município. Exercício 2021, ser realizada no dia 2 de setembro. Boa noite.